Olá a todos! Nessa aula vamos entender como diferentes blueprints podem se comunicar entre si da maneira mais flexível e desacoplada possível, utilizando Blueprint Interfaces. Interface substitui os casts quando seu objetivo é simplesmente executar uma ação em outro blueprint, sem depender da referência da classe exata. Utilizar interface torna seu código mais flexível e pronto para funcionar com vários tipos de objetos diferentes, sem depender de referências diretas ou hard references. Uma interface define o conjunto de funções que qualquer blueprint pode implementar, permitindo que essas funções sejam chamadas sem a necessidade de saber o tipo exato do objeto. Vamos entender. Esse método de comunicação é bem simples, na verdade. E uma vez que você realmente entender o conceito, seus códigos irão fluir bem melhor. Para facilitar a explicação, vou separar em duas partes. Primeiro vamos entender como criar e implementar interfaces nos blueprints, e depois entender como podemos acionar as funções desses blueprints que têm a interface implementada de qualquer outro blueprint através de soft references. Já posso começar com esse detalhe que diferencia funções e eventos de interfaces das funções e eventos normais, que são esses símbolos em cima do Node. Eles servem como indicador para você saber que está trabalhando com interfaces. Para criar uma interface, só clicar com o botão direito no Content Browser, Blueprints, Blueprint Interface, nomear de BPI_Interface e entrar. Essa é a interface. É bem simples, esse gráfico é apenas para leitura para vermos a função. Aqui podemos criar dois tipos de funções, com e sem output. Por padrão, uma nova função vem sem output. E se clicar para adicionar qualquer variável no output, irá aparecer um return node. E funções com return node têm uma implementação diferente, veremos mais à frente. No input e output você pode adicionar quaisquer variáveis disponíveis que precisar. Aqui só precisamos fazer isso, criar funções, nomear e colocar os inputs e outputs que precisar. Agora vamos para outra questão. Eu costumo criar uma interface específica para cada blueprint, por exemplo, o personagem terá sua interface, BPI_character, o game mode terá sua interface, BPI_game mode, o HUD também terá sua interface, BPI_HUD, o game instance terá sua interface, BPI_game instance, ou qualquer outro blueprint específico que eu possa querer me comunicar. Eu farei uma interface com suas próprias funções. Outra situação para criar interface é quando você tem um conjunto de funções que precisam ser acionadas por diferentes blueprints. Por exemplo, imagine que você quer padronizar as interações do jogador com os objetos do mundo. Você pode criar uma interface chamada BPI_interact. Com isso, qualquer blueprint que implemente essa interface, como portas, botões ou NPCs, poderá reagir às interações de forma modular e independente. Assim seu sistema fica mais organizado, flexível e fácil de expandir. Vamos entender isso melhor na prática. Vou abrir a interface do personagem. Aqui seriam as funções específicas para o personagem, como por exemplo, setPlayerName. Vou adicionar um input de texto, name e getPlayerName. Com output name. Só compilar e salvar. Essa é uma interface para ser implementada apenas no blueprint do personagem. E para implementar a interface é simples. Basta abrir o blueprint do personagem, selecionar as configurações da classe e aqui na aba Detalhes temos a seção Interfaces. Você conseguirá adicionar as interfaces que quiser. Tecnicamente não tem limite, você pode implementar várias interfaces diferentes, cada uma com seu conjunto de funções, faz o que precisar. Uma vez que você adicionar a interface, basta compilar que irá aparecer as funções criadas aqui na seção Interfaces. Quando a função não tem output, ela fica com esse símbolo amarelo. E para implementar, basta dar 2 cliques, já irá criar o evento com o nome da função para seguir com a lógica. Vou apenas promover para uma variável para salvar o nome. Agora essa função está implementada e eu posso chamá-la de qualquer blueprint, vamos já saber como. Quando a função tem output, ela fica com o símbolo cinza e para implementar também é só dar 2 cliques. Como temos um return node, somos redirecionados para uma janela de função separada. Mas é do mesmo jeito, aqui podemos fazer a lógica necessária e retornar a variável que quiser. Nesse caso vou colocar o nome do jogador. Agora vamos ver como podemos chamar essas funções de qualquer outro blueprint
inclusive dele mesmo. Se clicar com o botão direito, podemos buscar pela função. Ela aparece embaixo do nome da interface. O Node vem com a cor do input do target diferente, mas é self mesmo, só para diferenciar de uma função normal. Vamos supor que eu tenho um HUD aqui, e o HUD foi criado pelo GameMode. Então, o HUD e o personagem não têm referência direta um do outro. Se eu não estivesse utilizando interfaces, provavelmente recorreria a um cast-to-player-character ou até um getActorOfClass para chamar a função de alterar o nome do personagem. Mas essas abordagens criam um vínculo direto entre os blueprints, o que chamamos de hard references. Isso significa que um blueprint precisa saber exatamente qual é a classe do outro para funcionar corretamente. Esse tipo de dependência não só torna o código menos flexível e mais difícil de reutilizar, como também impacta negativamente no uso da memória e nos tempos de carregamento. A engine precisa manter essas referências vivas na memória, mesmo que você não esteja utilizando todos os objetos, o que pode gerar acoplamento desnecessário e problemas de performance, especialmente em projetos maiores. Interfaces resolve isso ao permitir comunicação entre blueprints sem que um precise conhecer a classe exata do outro. Por exemplo, a engine já nos dá essa soft reference com getPlayerCharacter. Esse node retorna uma referência ao personagem controlado pelo jogador, mas sem exigir que a classe exata seja especificada. Ele apenas retorna um character e é uma classe básica genérica. E mesmo com essa referência genérica, ainda assim podemos utilizar a interface para chamar funções personalizadas. Para demonstrar, vou utilizar o construct para que no começo definir um nome. Vou nomear de Mr. Unreal e utilizar o getPlayerName para pegar o nome definido e aplicar no texto. Lembrando que eu posso chamar essas funções de qualquer lugar. Vamos ver. Assim, dessa forma, consigo enviar e obter informações entre blueprints sem precisar da referência direta. Vale também lembrar que existem os nodes das Object Implement Interface e das Class Implement Interface, que oferecem uma camada extra de controle para verificar se um objeto ou classe realmente utiliza a interface antes de prosseguir. Ou seja, não precisamos do cast. Isso torna o sistema mais flexível e modular, já que qualquer ator que implemente a interface pode responder ao mesmo conjunto de comandos, independentemente da hierarquia de classes. Além do personagem, temos soft references do controle com getPlayerController, do GameMode com getGameMode, do GameInstance com getGameInstance, GameState com getGameState, do PlayerPawn e Node como getOwningPlayer também. Todos esses são soft references. Outros nodes importantes para a comunicação entre blueprints por interfaces são os getAllActorsWithInterface e WithTag e getAllWidgetsWithInterface. Com eles, você obtém referências temporárias dos objetos já existentes na memória. Essas chamadas não criam um vínculo novo nem consomem memória extra, ideal para utilizar junto com interfaces. Pois utilizar tag em conjunto com interfaces te dá outra camada adicional de controle e filtragem, permitindo não só acionar comportamentos genéricos, mas também segmentar quais objetos devem responder, tudo sem criar dependência entre as classes. Outro detalhe importante é que, por exemplo, os outhit de um line trace ou overlap de um collision box também retornam soft reference dos autores, pois a partir daqui já poderia verificar se o ator tem interface implementada ou já chamar sua função para acionar. Mas o importante é que podemos chamar todos esses nodes a partir de qualquer blueprint para acionar funções de interfaces. E isso permite que os sistemas fluam de forma muito mais desacoplada e flexível. Eu me lembro bem, aprendi a programar utilizando casts porque é a forma mais simples de começar qualquer projeto. Mas à medida que o projeto cresce, essa abordagem passa a exigir mais cuidado e atenção. Mas o problema não é só o acoplamento, é que cada cast feito em tempo de execução exige uma verificação de tipo na memória, o que pode gerar sobrecarga significativa quando feito em loops, ticks ou chamadas recorrentes. Em projetos maiores, isso impacta diretamente na performance, com quedas de FPS e picos desnecessários de uso de memória.
Utilizar interfaces resolve tudo isso e ainda facilita a forma de você fazer comunicação entre blueprints. Então comece a utilizar e use sempre que precisar para ir se acostumando com as práticas. Espero que tenha dado para entender os conceitos abordados nessa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!